Olá a todos, meu nome é Beto, sou fundador de Farfar. Primeiramente, queria pedir permisso para falar em português. Espero que todos entendam e desfrutem da apresentação. Eu trouxe 3 pontos aqui para a gente poder conversar. Eu vou contar um pouco do meu país, o Brasil, e o contexto que a gente se dá, especialmente na Amazônia. Vou falar sobre cadeias produtivas, que é a minha paixão e é onde eu venho dedicando o meu trabalho. E depois eu vou contar um pouquinho sobre o que eu imagino para o futuro, ou oportunidades para a gente poder trabalhar melhor nessas cadeias. Falando um pouco de Brasil, o Brasil sempre foi... A história do Brasil, assim como muitos países latino-americanos, ela é contada através da matéria-prima. Então, desde quando os primeiros europeus, entre aspas, descobriram o Brasil, que teve aquela febre para conseguir pegar o pau-brasil pelo tingimento, pela qualidade da madeira, e daí pulando para a cana-de-açúcar, que é um símbolo da escravidão no Brasil, até a época da borracha, que teve 2 grandes ciclos que alimentaram especialmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o ouro que é presente, mas também café e outras matérias-primas. O que aconteceu no Brasil é que essas matérias-primas tão valiosas, na verdade, foi acabou contando uma história muito mais relacionada à exploração. Então, acabou não deixando valor no Brasil, mas tirando esse valor e deixando muito mais pobreza e desigualdade. O Brasil e a Amazônia, faltou sempre, especialmente a Amazônia, uma ideia, uma estratégia. Ele nunca teve o privilégio de ser pensado como ideia. As coisas sempre vieram de fora para dentro, e com uma visão colonialista de como a gente pode atuar naquele território e não de dentro para fora. O que aconteceu foi que todo mundo já sabe. Então, esse aqui é o mapa de 1985, e passando aqui para 2021, tu tem um enorme desmatamento que criou esse cinturão de desmatamento. Ou seja, o desenvolvimento social e a extração de matéria-prima é inversamente relacionada à biodiversidade, deixando, como eu mencionei, muita desigualdade, muito desemprego, muita pobreza. Hoje, 95% dos trabalhos formais rurais da Amazônia, por exemplo, estão todos ligados à indústria que não colaboram, não trabalham com a floresta, que é a indústria da agricultura, do gado, da mineração. Então, imagine que só 5% dos trabalhos rurais, se for um jovem amazônida, é para trabalhar com a floresta em pé. E quando a gente olha a raiz do problema, tem uma pessoa que é o Chico Mendes, que ele falava uma frase muito legal, que é: ambientalismo sem luta de classe é jardinagem. Ou seja, as coisas estão totalmente conectadas. Tu não vai só proteger a Amazônia e não deixar ninguém entrar. Tem 20 milhões de pessoas morando naquela região e que precisam se desenvolver. Mas como é que acontece esse desenvolvimento com a floresta em pé? Essa é a grande questão atual brasileira. Tem uma coisa que a gente chama de bioeconomia. A bioeconomia é justamente isso. Como é que as pessoas podem se manter morando na zona rural, morando na floresta, mas tendo um salário digno, poder ter uma vida com qualidade, poder oferecer oportunidade para os seus filhos. Então, a bioeconomia é sobre isso, é sobre justiça de classe, serviços ecossistêmicos, que é tudo que a floresta oferece para a gente, né, de carbono, disponibilidade de água, biodiversidade, mas também com desenvolvimento econômico. O próprio Chico Mendes falava uma outra frase, que é: floresta não é só para ser contemplada, é para ser usada. Então, como é que tu consegue usar essa floresta no bom sentido para gerar desenvolvimento social para essas famílias que são a raiz do problema ambiental brasileiro? Então, eu quis dar só esse contexto, porque muitos dos trabalhos que a gente faz, especialmente com cadeias produtivas, ele passa um pouquinho por aí. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo passo, que é sobre as cadeias. Então, eu quis trazer um pouco do resgate de como as marcas trabalham com impacto, como o setor privado trabalha com impacto. Então, tinha um cenário lá atrás, nos anos 2000, até começou nos anos 90, que é essa ideia de eficiência. Então vamos diminuir o uso de água, vamos diminuir o uso de energia. Então, era muito mais sobre tu ter um ganho de eficiência para redução de custos. E, através disso, tu tinha um impacto positivo. O que acontecia na estrutura das empresas era aquele time de Corporate Social Responsibility,
que era um time que não tinha nada a ver com o negócio, né? E tentava trabalhar ali também com uma questão social dentro da empresa. Era um pacto muito mais gerenciado, era uma pequena gerência dentro da organização. Depois, no começo dos anos 2000, a gente teve essa palavra sustentabilidade, que ela ficou enorme, né? Ela significa muita coisa. Hoje, isso acaba sendo também um problema. Mas eu acho que muitas empresas estão ainda nesse estágio, que é sobre tu falar em neutralidade de emissões, ser carbono zero hoje, mas com compensações fora da tua cadeia produtiva. E o papel dessa galera de sustentabilidade era muito mais relacionado a fazer relatórios e trabalhar relações públicas. No entanto, que o time de sustentabilidade, a grande maioria ficava embaixo de marketing. Então era muito mais sobre o que tu pode falar sobre sustentabilidade. Então o impacto ele era mais estratégico e estava ali conectando um pouco mais com o negócio, mas ele não entrava na operação de fato. E a gente está indo para um modelo que a gente chama de regenerativo, talvez falta de uma melhor palavra, mas de fato regenerativo é uma palavra boa porque ela passa a entender que não é mais sobre não ter impacto ou neutralizar esse impacto. A gente já chegou no momento que o estrago é tão grande, estamos vivendo uma grande crise climática, que a gente tem que regenerar, a gente tem que entregar a mais. Então a gente está falando muito mais sobre o net zero, que é quando é diferente de compensação de carbono, que está fora da tua cadeia produtiva. O net zero tu tem que compensar dentro da tua cadeia. Tu não pode só comprar crédito de carbono. É muito mais sobre evidências de fato que tu está fazendo. A gente vê regulamentação na Europa sobre claims de sustentabilidade e o que a gente chama de escopo 3. Vou falar um pouquinho mais do escopo 3 mais para frente, mas só para explicar rapidinho, o escopo 1 é o patrimônio da empresa. Então, escritórios, carros. O escopo 2 é tua fonte de energia. E o escopo 3 é a origem e destino dos materiais e é onde está a maioria do impacto. Nesse modelo regenerativo, todas as áreas da empresa elas têm um papel de prover impacto. Então, o impacto está muito mais atrelado à operação, à estratégia do negócio e faz parte de maneira sistêmica. E é isso que a gente está tentando fazer, sair desse modelo degenerativo, que é o do menos pior. O less bad é vou usar um pouquinho menos de água, vou usar um pouquinho menos de energia, e transicionar passando pelo meio termo ali, que é a sustentabilidade, que é a neutralidade, mas chegar no modelo regenerativo, onde a empresa de fato é net positive. A gente acredita que a empresa que for mais regenerativa, ela vai ter maior diferenciação no mercado, vai ter mais resiliência e de fato vai ser quem não vai cair na obsolescência. Eu acredito que muitas marcas que não olharem para a economia regenerativa vão acabar virando irrelevante para o mundo e caindo na obsolescência. E aqui trazendo, mas onde é que está realmente o problema, né, nessa transição? E aqui eu trago de volta o Scope 3, porque ele é de fato muito importante, especialmente porque 90% do impacto, entre 80% e 90% do impacto das marcas estão no Scope 3, na origem e destino dos materiais. Mas quando é perguntado o que as marcas mensuram, 90% mensura só Scope 1 e 2, e apenas 10% mensura o Scope 3. E para 70 pessoas nessa pesquisa que foi perguntado, eles nem sabem nada sobre o Scope 3. Isso vem do fato de que o Scope 3 é o que as marcas sempre chamaram de externalidades, ou seja, não faz parte do meu negócio. Se tu é uma marca de moda e tu compra algodão, a agricultura não faz parte do meu negócio. Isso é o que eles pensavam no passado. Mas hoje o mundo mudou. Hoje a gente vê muitas crises por causa de cadeia produtiva, a gente vê trabalho análogo escravo, a gente vê dados sobre agricultura, especialmente no Brasil. A agricultura é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, ele só está abaixo do desmatamento, que também está conectado com a agricultura. Então, o escopo 3 ele é estrategicamente muito importante para as marcas, tanto para a gestão de crise, mas quanto também para poder gerar valor de marca. E é isso que a gente tenta fazer um pouco na Farfarm. A gente conecta estratégia de negócio com inovação em cadeias produtivas. A gente tem esse mantra que é processo, forma, conceito. Então, como a gente faz as coisas, é o que vai formar as narrativas, que vai formar as ideias mais importantes das marcas. Ou seja, o teu escopo 3, as tuas cadeias produtivas, que até então não eram protagonistas do teu negócio, elas estão vindo para a superfície. Uma marca que consegue falar da origem do seu algodão, isso está vindo para se tornar um grande diferencial de marca. É nisso que a gente acredita.
Então, a gente trabalha com 2 tipos de manejo quando a gente pensa em agricultura. E aqui eu não vou ser tão técnico, mas eu queria explicar a diferença deles. Do lado esquerdo, tem sistemas agroflorestais. Desculpa, só para dar um passo atrás, todos eles estão dentro desse guarda-chuva de agricultura regenerativa. Tem muitos tipos de agricultura regenerativa, algumas mais frágeis, que ainda usa convencional, ainda usa químico, e eu considero mais frágil o modelo de agricultura regenerativa. Esses modelos que a gente está olhando aqui são modelos que eu entendo que seriam as melhores versões de agricultura regenerativa, onde tu tem um impacto ambiental, social, são cultivos orgânicos, e é isso que a gente tenta trabalhar na Farfar. Agrofloresta é sobre incluir o algodão com espécies perenes, ou seja, árvores. As árvores, por elas serem perenes, estarem o ano inteiro, elas oferecem mais serviços ecossistêmicos, elas sequestram mais carbono, elas têm mais retenção de água, ela segura muito mais, por exemplo, por uma seca, e ela tem mais biodiversidade. Foi comprovado em agrofloresta que a incidência de pássaros, por causa das árvores, eles comiam a principal praga do algodão, que é o bicudo. Então, tu tinha uma diminuição do bicudo porque tinha mais pássaros, porque tu tinha árvores próximas do plantio de algodão. Do lado direito, tem a agroecologia, especialmente feita em regiões semiáridas do Brasil, onde é muito difícil tu poder plantar uma árvore, porque a seca é muito dura mesmo. Então, a agroecologia planta culturas anuais, como milho, feijão, abóbora, são culturas que provê segurança alimentar para as famílias. Então, além da biodiversidade também. Então, é muito importante tu diversificar com o algodão. Tanto a agrofloresta quanto a agroecologia são maneiras de agricultura regenerativa. A gente está olhando para o lado ambiental. Mas a gente também trabalha, nos 2 casos, com agricultura familiar. Ou smallholder farmers ou family farmers, né? Essas famílias são as famílias mais vulnerabilizadas devido à crise climática, mas também é onde a gente vê que é a grande solução para essa crise, porque eles de fato estão fazendo a agricultura que precisa ser feita, eles moram na região rural, ou seja, eles não estão indo para a cidade, que é outro grande custo para o Estado, e morando na região rural, desenvolvendo a agricultura regenerativa, eles conseguem ter a segurança alimentar e a renda através, especialmente, de venda de matéria-prima com alto valor agregado, que é o algodão, no nosso caso. Então, a gente tenta ser um pouco essa ponte, assim, uma ponte entre as marcas e as comunidades. Hoje existe um grande abismo, que as marcas querem padrão de qualidade, eles querem comprar aquele pacote completo. Mas quando tu vai trabalhar com agricultura familiar, regenerativa, às vezes comunidades tradicionais, tu tem que entender que a mentalidade muda um pouquinho. Então, tu tem que achar uma empatia para poder conectar esses 2 mundos. Então, é isso que a gente também tenta fazer, assim, é como se fosse uma ponte mesmo para conectar a agricultura familiar, comunidades tradicionais que estão fazendo a agricultura que a gente precisa para o mundo, com as marcas que buscam matéria-prima que tem um impacto, que tem uma história, que tem uma qualidade. Para fechar minha apresentação, e aqui é bem rapidinho, eu vou mostrar possíveis soluções. Não só no mundo da moda, mas também possíveis soluções que pensem em cadeias produtivas da maneira que a gente gostaria que todos pensassem. Primeira marca, talvez vocês conheçam, que é a Natura, uma marca de cosméticos que atua há muitos anos na Amazônia. Eles trabalham com mais de 1 milhão de consultoras, então 1 milhão de mulheres no Brasil que vendem Natura, são revendedoras da Natura e estão ali representando a marca. E eles fazem muito trabalho com cadeia produtiva. O trabalho mais interessante que eles têm é um sistema agroflorestal usando Dendê ou Palm Oil, que é muito... o óleo de palma é muito usado no mundo dos cosméticos, tem muita crise do óleo de palma que foi feito especialmente no Sudeste Asiático, com muito desmatamento, e aqui eles colocaram óleo de palma junto no sistema agroflorestal, onde ele está plantando com diversas espécies juntos. Só para explicar um pouquinho mais sobre a agrofloresta, que eu acho que eu passei e não expliquei, mas a agrofloresta, para mim, é a maneira de tu colaborar com a natureza, imitando ela e fazendo com que o que a natureza demora 100 anos para fazer, tu fazer em 10 anos. Então, tu pensa num design agroflorestal. Tu vai combinar as árvores em 2 perspectivas. Tempo e espaço. O tempo é a sucessão natural, quais árvores crescem mais rápido, e o espaço é sobre luz e sombra. E tu desenha essas espécies diversas juntos. É isso que a gente faz com o algodão, é isso que a Natura faz, especialmente com oleaginosas, como óleo de palma. Então, ele mostrou que fazer uma agrofloresta com Dendê, tu tem muito mais renda para as famílias, tu tem um ambiente ali que
que é com impacto positivo, e tu não tem que causar desmatamento para poder extrair esse óleo que é tão nobre. Outra marca que eu gostaria de falar, e eu sou muito fã do trabalho deles, é do Tony Chocolonely, que é uma marca holandesa e que começou a trabalhar na cadeia do cacau na África, especialmente na Costa do Marfim. Existia muito trabalho análogo escravo, muito trabalho infantil, e eles fizeram algo que nenhuma outra empresa de chocolate, Nestlé, essas enormes, que tem muito recurso, fez, que foi chegar, ir até lá e tentar desenvolver a cadeia junto com as famílias. Então, eles têm uma série de princípios que é muito bacana, que são esses na direita, que é sobre rastreabilidade, sobre pagar um preço para ter um living wage, para as famílias poderem viver bem, é sobre ter um contrato acima de 3 anos para a família poder investir, talvez, no seu trabalho com cacau, é sobre qualidade, é sobre fortalecer a cadeia produtiva. Então, esse é um trabalho que é muito importante, que foi investido muito, e a gente pensa, putz, mas é muito custo isso, né? Mas mesmo assim, esse custo justifica o valor de marca, a qualidade do produto. Em 2018 foi visto que o Tony Chocolonely tinha quase 20% do mercado de chocolates da Holanda, sendo uma marca pequena, né? E a outra marca, e última que eu queria comentar, da Veja, que é uma marca que eu trabalhei por muitos anos também, tenho um carinho enorme por eles, mas eles trabalham especialmente com borracha nativa na Amazônia, então fazem muitos princípios parecidos com o Tony Chocolonely, eles pagam 4 vezes a mais o preço da borracha para a família ter um living wage, é tudo Fair Trade Certified, então é certificado para poder pagar um prêmio para a família, para ter uma relação, um contrato justo, e eles também trabalham com algodão e outros projetos de cadeia. Eles investem muito nas cadeias produtivas. E só para fechar minha apresentação, eu queria contar de um projeto que a gente fez, que é como é que a gente consegue olhar a cadeia produtiva não só como esse lugar sobre eficiência e operação, mas como um lugar de criatividade, um lugar que a gente possa contar histórias poderosas. Então a gente fez um projeto junto com a Veja, que eu vou compartilhar aqui, e é um vídeo que vai contar a história, então não vou poupar vocês da minha explicação. O melhor momento que a gente tem para pensar o futuro é agora. Agrofloresta é o quê? Fazer agricultura plantando floresta. Você vai ter toda uma biodiversidade da floresta para trazer junto com isso toda a fauna, a flora. E você traz, né, os ensinamentos da natureza para sua prática. Né? É aos poucos, o processo é lento, mas a gente está aprendendo. Vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. Terra deserta, vou reconstruir o chão, espalha a vida da floresta, prepara pra plantação. Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, ouvir a mata cantar e desvendar os seus segredos, o que precisa pra prosperar. Hora de mexer na mata. Primeiro vou observar. A natureza tem seu tempo próprio que me ensina a trabalhar. O meu jardim é uma agrofloresta que eu desenhei olhando a natureza. Esse ano minha produção tá bem maior. É sinal que eu também cuidei com mais carinho, eu acho que mais dedicação. Era o nosso desejo, acabou ficando muito maior a partir daí, porque a gente começou a conhecer uma nova agricultura. Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, ouvir a mata cantar e desvendar os seus
Então, só para fechar, que eu já estourei meu tempo, é muito sobre isso, sobre ver cadeias produtivas como um espaço de cultura, de criatividade, de ideia, de inovação, conectando o que a gente chama de high-tech e low-tech. High-tech é a tecnologia moderna que a gente conhece, low-tech é sobre esse local traditional ecological knowledge, esse conhecimento ancestral. E, futuramente, a missão e a visão é que a gente possa, de alguma forma, ter mais matérias-primas brasileiras, mas aí sim, contada essa história de maneira responsável, com carinho, com amor, impactando essas famílias positivamente. Espero que tenham gostado, muito obrigado.